que deu a vida por nós naquela cruz do Calvário, eu quero dedicar esta mensagem de hoje a esses irmãos que estão esperando de nós, estão esperando o nosso amor. Alô, bem-vinda minha irmã Carla e sua menina, claro. Amém? E bem-vindo a todos em nome de Jesus, e que Deus possa abençoar os irmãos. Eu não posso esperar para os irmãos que abram a Bíblia, porque vamos abrir a Bíblia no capítulo, em Lucas 23, e fico com a Bíblia aí. Amém. Lucas 23, versículo 33. Amém? Vamos ler em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Vamos ouvir um amém? Lucas, aleluia, 23, 33, o que é que diz? E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. A primeira palavra que eu quero falar para vocês todos é a palavra perdão. Está aqui neste versículo, no versículo 34, a palavra perdão. São 7 palavras que o Senhor Jesus, aleluia, falou quando estava naquela crucificação do Calvário. 7 palavras. O irmão esteja pendente a esta mensagem, porque com alguma dessas palavras, Deus quer falar consigo a sua vida, aleluia, porque Deus sempre quer falar com o homem, não é? Podemos nós não estar dispostos a ouvir Deus, não é? Porque aqui Maniola não caberia aqui dentro, esta comunidade aqui não caberia aqui dentro, onde há aqui milhares de nossos compatriotas. Estou falando só o povo português, não contando o povo brasileiro, não contando lá dos Espanhos. Quantos lugares era preciso comer para trazer esta gente aqui para dentro, não é verdade? Mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém. Então quero falar hoje das 7 palavras, e que estas palavras sejam de grande bênção na vida do irmão. Então a primeira palavra já lemos, que é no versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porquê? Porquê? Quando o irmão negou a Jesus, ou irmão, ou alguém que me está ouvindo, e andava fora dos caminhos de Deus, amém, estava negando a Jesus. Mas Jesus disse ao Pai: Pai, perdoe-lhe, porque eles mesmo não sabem o que fazem. Bem, agora a segunda palavra é a palavra de salvação. Essa é uma das palavras mais importantes da Bíblia Sagrada. É a palavra de salvação. Podemos ouvir amém? Amém. Amém. A palavra salvação, irmãos, está também no capítulo 23 de Lucas, no capítulo 23, mas noutro versículo, no versículo 43. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Oh, malfeitor que estava ao lado, bem-vindo, meu querido. Bem-vindo. Traz um herdeiro também com ele hoje. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E a palavra, aleluia, de salvação. O que nós necessitamos, o que o mundo necessita, não é ter uma religião, de maneira alguma. O que o mundo necessita atualmente e necessitará é a palavra de salvação. A palavra que esteja dentro do seu coração. E que está ela aqui escrita, que diz lá: e disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Onde é que é o paraíso? O paraíso fica no terceiro céu. Primeiro, segundo, terceiro céu. Lá é que está o lugar do paraíso. Eu fiquei um bocado decepcionado quando outro dia vi na internet um homem que se dizia de Deus e falou que no paraíso que não existia. E eu disse: poxa, este homem não conhece a Bíblia. Este homem não conhece a Bíblia. Que tipo de religião é? Há muita gente no mundo, irmãos, que não conhece a Bíblia, a palavra de Deus, infelizmente. E por isso desconhecem o que é o paraíso. Amém? E muito bom. Primeiro a terceira palavra, depois da palavra de salvação, a fé. A fé. Já a palavra perdão foi a primeira, a segunda foi salvação, agora vem a fé. Mas está em João, no capítulo 19. Mais para a frente um bocadinho, no capítulo 19 de São João, o Evangelho 4, amém? E versículo 26, o que é que lá nos diz? Muito simples. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Ele disse, não para a mãe, disse para o discípulo. Quem era este discípulo? Que tanto procurado era, muita gente não sabe quem era este discípulo. Mas o discípulo está aqui o seu nome, amém? Era João, não era João Batista, era João Evangelista, amém? Do quarto Evangelho.
Esse era o João, aleluia, que estava ali presente na altura da crucificação de Jesus, também se fazia presente. Porque ele era, aleluia, um dos apóstolos do Senhor, não é? Claro, evidentemente que estava vendo em que é que ficava a situação. Muita gente no mundo, irmão, não está-se apercebendo que o Senhor veio buscar a sua igreja e não estão buscando, examinando as Escrituras, não estão procurando, deixam correr. E sabe o que vai acontecer? É que o Senhor vai vir buscar a sua igreja e eles vão cá ficar, porque não se prepararam, aleluia, não lavaram os seus pecados, não foram atingidos pela primeira palavra que é perdão, pela segunda que é a palavra de salvação e pela terceira que é a palavra de fé. João diz lá no versículo, diz, olha, Jesus viu dali a sua mãe, seu discípulo a quem amava, estava presente e disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho, aleluia. Isso ele disse para Maria, não é? Estava ali João, e depois diz a Bíblia Sagrada, depois, aleluia, depois disse aos discípulos, eis aí a tua mãe, e desde aquela hora, o discípulo, que é João, aleluia, recebeu em sua casa, recebeu na casa. Amém? Não havia muita fartura, não, muita possibilidade, não, hoje é a graça a Deus, não. Mas nem há em todas as nações assim, amém? Muita gente me imagina que não é todas as nações, há muitas nações aí que têm a grande dificuldade, não têm possibilidade de ler sequer a Bíblia, muito menos tê-la, porque senão são degolados, amém? Não têm liberdade de expressão, não tem nada, irmão. Aleluia, é uma gente que vive escravizada, e essa gente que vive escravizada, aleluia, infelizmente não se prepara, e o diabo não os deixa preparar para a vinda do Senhor. Mas o irmão está preparado, levanta a mão direita e dê glória a Deus. Agora vem a quarta palavra. A quarta palavra não é muito fácil, não é muito boa, não, que caso toda a gente passa por ela, que é a palavra que está escrita em Mateus no capítulo 27 e versículo 46. Amém? 27 de Mateus 46. Vamos ver se conseguimos lá chegar assim rapidamente. Alô! Não caias a voz que aqui tem o degrau, sabes? 46, o que é que diz? E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que é que me desamparas? Eu quero dizer essas palavras em hebreu. Amém? Por que é que me desamparas? Pai tinha desamparado, claro, evidentemente, que ali estava-se cometendo a maior crueldade debaixo do sol, que era matar o seu único filho. Mas Deus sabia que Jesus, aleluia, era o único sacrifício que, se ele vencesse no Calvário, o mundo iria ser abençoado por esse sacrifício. E Jesus cumpriu o sacrifício. Amém? Aleluia. Era ele que eles iam buscar. Então é a palavra angustiosa, que toda a gente passará por ela. Oxalá que o irmão não passe, nem eu, não é verdade? Mas é a palavra angustiosa que antes da morte vem, bater à porta, não é? Por isso nós vemos muitas pessoas que estão aflitas, não é? Eu estava a contar que viam as pessoas assim, desesperadas, a fazer com a mão, é o sinal da morte, sinal de desespero, de angústia, amém? E então Mateus 27, 46 lá diz, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que é que me desamparas agora nesta hora? E depois a palavra do Senhor se cumpriu. Deus desamparou a Jesus, é verdade, para que ele fosse dessa vida por nós naquela cruz do Calvário. 2000 e tal anos passaram, meu amado irmão. Não é brincadeira, não. Não é assim tão fácil. Depois vem a palavra que está em João, de sofrimento. Já temos passado 4 palavras, a palavra de perdão, palavra de salvação, palavra de fé, palavra agora da angústia, e agora vem a palavra de sofrimento. Amém? A angústia e sofrimento são parecidas, caminham as duas. Amém? Aleluia. Sofrimento e angústia. A angústia é aquele que está, como está angustiado, está desesperado. Aleluia. Aleluia. Na entrega da sua alma. Todos passam por esse processo, a não ser os que forem arrebatados, agora que o Senhor veio buscar o seu povo, e que vão ser, são alguns que não passaram por esse processo, que foram arrebatados ao céu. Temos um caso de vários, mas foram pouquinhos, amém? E do resto, agora a igreja sim, a igreja vai ser um grande número na face da terra, que vai ser arrebatado ao céu, que não vai passar por este processo, por esta palavra de sofrimento.
nem da angústia, as duas palavras. Está em João, no capítulo 19, e versículo 28. Podemos ir lá para o João, a ver se lá chegamos. 19, 28. Que é que nos traz? Aleluia. Quanto pode dar glória a Deus? Amém. Diz para o Senhor: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, aleluia, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Tenho sede. Tenho sede. E tive sede do Senhor. Tive, sim, Senhora. No Salmo 69, versículo 21, vou ler com os irmãos um bocadinho também já agora. 69, 21, o que é que ele nos diz? Diz para o Senhor que deram-me fel por mantimento e à minha sede deram-me de beber vinagre. Foi o que eles fizeram. Na altura que o Senhor estava no último momento da sua vida, da sua partida, isto aconteceu, dando-lhe vinagre a ele, aleluia, etc. Amém? Glória a Deus, coisa que o Senhor não tocou. Mas viu que era vinagre. A palavra terrível, irmãos. Aleluia, a palavra do sofrimento é terrível, irmãos. Mas todos em geral passaremos por ela, não é? Mas é terrível, não é? Porque na realidade, que Deus nos ajude a passar essa hora. Se nós não fomos tomados para o Senhor naquele dia, amém? Iremos passar por ela com certeza. Não temos outra alternativa, amém? Senão a palavra do sofrimento. Aleluia, o que eu quero chamar o irmão. Por isso, agora temos outra palavra que seguimos para a frente da palavra. Esta foi a palavra número 5. Aleluia. O Senhor sofreu por nós. Estava escrito no Salmo 69 que eles iam lhe dar vinagre. E assim aconteceu. Tal e qual foi o que fizeram ao Senhor. Estava profetizado e cumpriu-se a palavra. Deus, tudo que está profetizado sobre nós, a nossa vida, vai se cumprir tudo. Deus promete nos levar para o lugar que está preparado para nós. O Senhor cuidará de nós. O Senhor, se nós andarmos nos seus caminhos e na sua vontade, ninguém se deixa enganar. Porque nós temos que louvar as coisas de Deus mesmo a sério. Está bem? Não é hoje daqui, hoje penso espetacular, não. Não podemos andar a cambalear de um lado para o outro. Temos que louvar o Evangelho, ou o que lhe queira chamar o cristianismo, a sério. Amém? Sim ou não? Estou falando para a gente de Deus, levanta a mão, por favor. Amém? Glória a Deus. Então a palavra aleluia, aleluia, de vitória, a palavra final. Quando a igreja do Senhor vai ser tomada, aquilo vai ser um abrir e fechar de olhos. Não vai demorar horas e horas para Deus fazer isso, não. O que vai acontecer é que vai ser dado para o mundo inteiro. Eu penso, como alguns historiadores pensam, segundo a revelação que o Senhor me deu, que a igreja vai começar a ser arrebatada por aqui. Mas pode não ser, Mas eu vi da América a ser arrebatada a sua igreja. E depois, como está lá escrito na minha folha, que vocês podem ver, na página número 3, ali começa, pus lá as palavras que Deus ia mostrar, onde ia dar o grande avivamento. O grande avivamento também se refere que daí começa a hora do arrebatamento. Começa o grande avivamento, depois em seguida vai ser o arrebatamento, amém? E começa, todos concluem, começa vai começar as mesmas nações. Amém? Isso vai saber, não é? Vai saber, naquele dia não vai haver tempo para muita coisa, mas vai saber, olha o que aconteceu, vamos dizer, por exemplo, no Brasil. Olha o que aconteceu no Brasil. O que será isto? Alguém dará a explicação, não é verdade? Olha o que aconteceu aqui ou lá. Vai acontecer. Deus tem um grupo em todas as nações, até nas Áfricas, um grupo que ele vai tomar para si, dessas nações. Que vai tomar para si, na hora do arrebatamento da sua igreja. Mas hoje estamos a falar de outra coisa. Estamos a falar das palavras do sofrimento da cruz do Calvário. Amém? Vamos misturar os casos. Bem, depois em João 19, versículo 30, aleluia, 19, 30, temos a palavra de quê? Palavra de vitória. Diga comigo, eu tenho vitória em nome de Jesus. Outra vez, eu tenho vitória em nome de Jesus.
A minha mão também vale, irmãos. Se a minha mão está firme no céu, eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte. Mas Deus dará força à minha fé, para que eu tenha essa vitória, amém? Aleluia. Em João, no mesmo evangelista, claro, capítulo 19, versículo 30, o que é que nos diz lá? Muito fácil. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. O que é essa a palavra consumado? Muito fácil. Consumado, cumprido todas as regras. Todas as regras estão cumpridas. Para o Filho do Homem ser crucificado na cruz do Calvário. Todas, não havia mais nada a cumprir. Amém? Já tinha apontado o vinagre na boca, que estava no Salmo escrito, e todas as outras palavras que lhe sucedeu, amém? Já estavam cumpridas, agora faltava esta palavra, aleluia, do versículo 30. Depois de tomar o vinagre, o Senhor disse, está consumado, está cumprido, amém? E inclinando o quê? A cabeça, que aconteceu? Saiu o Espírito do Senhor. O corpo ficou de um lado e o espírito dele foi para o outro. Aleluia. Aí uma luta muito grande nos evangelistas, da opinião de muitos, para que foi o espírito naquele tempo, que Jesus teve, o seu corpo esteve lá na tumba, na tumba, não é? Na sepultura. Amém? Muitos põem a dar ar. Mas ele fez algumas certas aparições, que fiz aparição e ele disse, não me toques, porque ainda não se via a meu pai. Então o Senhor andava. Deus não anda, mas voa. Deus voa, não é verdade? E depois, já dali, noutra passagem, noutra escritura, já o Senhor disse aos seus discípulos, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então já houve duas fases. Uma fase ainda não tinha subido ao Pai, amém? O Espírito tinha saído dele, do seu corpo, o corpo ficou ali, amém? E o Espírito dele saiu, amém? E aleluia, mas não tinha subido ao Pai, amém? Até que depois, não há um grande esclarecimento, mas há um bom entendimento, não é verdade? Depois já o Senhor aparece outra vez, como Deus, Filho, até ali era como Filho do Homem, agora como Deus Filho, disse a eles, aos discípulos que estavam, e a Maria, etc., por ali fora, não é? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Esse Jesus, que o mundo agora está a pensar que vai vir de uma maneira, não vai vir dessa maneira. Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. Quem é que diz que não? Está escrito na palavra de Deus. Jesus daqui... Irmão, não se deixe enganar por a vida dessas pessoas. Leia as Escrituras, procura a igreja que o Senhor quer que você esteja, tire tempo para o Senhor, porque o irmão ainda tem tempo. Creio tudo no Senhor Jesus Cristo, não é? Foi o que o apóstolo Paulo disse, quando estive preso, e creio tudo, e entre tu e tua casa. A sua casa, por exemplo, ainda não entrou nos caminhos de Deus, mas o irmão creia, não? Creia e ora ao Senhor, porque, irmão, no mundo traz aflições, e quando eu vejo como contam-me certas aflições de alguém, eu não tenho muito que me desesperar. Sabe o que eu faço? Muito fácil. Dobro os meus joelhos e digo, Pai, contar-me agora esta história agora. Acabo de saber esta história, esta situação grave nesta família. Pai, se tu quiseres, podes libertar essa casa. Pode ou não? Amém. Se Deus quiser, não pode libertar os teus filhos ou os vossos filhos? Sim ou não? Amém. Não. Foi o homem que foi mais forte. Foi mais forte. Estava apanhado, Toninho? Tá? Vocês depois podem ver o vídeo depois na internet, está bem? Não, a Toninho vai se encarregar. Muito bem. Depois veio a palavra de vitória, não é? Segundo João 19:30. E agora vem a palavra de contentamento. A palavra de contentamento que eles escalaram aqui, depois para a última palavra, vamos seguir assim, para não estarmos nada diferente daquilo que eles fizeram, os historiadores, não é? Aleluia, no capítulo 23 e versículo 46, no capítulo 23 de Lucas e 46, o que é que nos diz? Muito fácil. E clamando Jesus com grande voz, ali antes tinha dito que estava preparado, já estava tudo consumado. Amém? Agora a palavra do 46, aleluia, do Lucas na mesma,
diz, e clamando Jesus com grande voz, foi a altura de render o Espírito, disse, Pai, aqui o nosso Pai Celestial, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E havendo dito isto, expirou. Amém? Eu fui pregar o Evangelho a um rapaz que me conhecia desde a minha infância, que era considerado o rapaz mais desgraçado daquela freguesia. E eu estava lá em Portugal, e ele também estava, e eu vi-o assim, aquele não é fulano. Eu quero ter com ele. E ele ficou muito admirado, porque ninguém fazia caso dele, ninguém olhava para ele com bons olhos. Amém? Ele até tinha por alcunha, era chamado tenente, mas ele não era tenente, nem era muito tenente do exército, nem nada disso, era uma alcunha que lhe puseram. E eu disse-lhe, tenente, eu sou o mesmo Manuel que era quando nós éramos meninos, que brincávamos até juntos. E ele era mau, era um menino mau, era um menino que, aleluia, perigoso, mas eu nunca me desviei dele, de falar com ele. E ele marcou-me, mas todos fogem de mim, e tu vens ter comigo. Sabe porquê? Porque o amor de Jesus é grande, e quer te salvar também a ti. Glória a Deus. E, aleluia, disse estas palavras, nunca mais o vi. Nunca mais o vi. Se o Senhor salvou ou não, não sei, não perguntem. Eu fiz a parte minha, mas o impossível, mexer no coração do homem ou da mulher, só Ele. Por isso é que Ele aqui diz, aleluia, vem a palavra de contentamento. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Partiu. Separou-se logo, imediatamente, o corpo do seu espírito. Amém? Amém? Meu querido irmão, há uma palavra que diz que nem só do pão vive o homem. Olha para mim, se puderes ver a minha cara, não sei quantos anos vais ver mais, não é? Deus já sabe. Mas de toda a palavra que sai, alimenta-te da palavra de Deus. Amém. Que irá fazer bem à tua alma. Amém. Alimenta a palavra de Deus, seja em inglês, seja em português, seja na língua que for, seja em espanhol, seja no que tu melhor entendes. Eu quando fui lá, estive em África, um dia um rapaz veio ter comigo, precisava de um rapaz, de um moço, para completar as escolas, e não havia. E veio ter comigo e disse, Manuel, eu sei que tu podes fazer parte deste grupo. Que grupo? Sim, a escola precisa de um mestre lá embaixo, e tu és a pessoa indicada para eu te levar ao capitão, que era o chefe da escola, e ficarás a ser professor das crianças. E tu achas que eu posso fazer esse serviço, fulano? Se tu podes. Eu digo, bom, se eu posso, eu vou. E fui. Tanto que é que nos meus livros tenho lá fotografias com os meninos e com as meninas e com o capitão. Quem quiser ficar com uma recordação minha para a sua vida, fica com esse livro. Amém? Não sei se está no caminho, está em vários livros. Amém? Fica com esse livro, amém? Será para a tua recordação. As fotografias também dão saudades, não é? Um dia eu estava escrevendo, fiz o primeiro livro e fui falar com uma pessoa. E digo assim, o livro não pertence a levar fotografias. Ele, olha, não pertence, é verdade. E disse, homem, mas sabes uma coisa? Se eles não gostarem de ler a palavra, ao menos gostarão de ver as tuas fotografias. Eu disse, está certo, foi lá fotografias. Até que isso deu um bocado de polémica, porque nós às vezes tratávamos de fazer o melhor e as fotografias não eram assim bem adequadas, e eu estava aqui, e o livro foi produzido em Portugal, e ele foi lá, como é que se diz, formatizado, amém? E eu trabalhava ainda, e havia uma grande dificuldade a angariar fotografias para esses livros, não é?
Até que alguém ficou assim um bocado de lado comigo, amém, não gostou, porque não sei, não pus lá a fotografia dessa pessoa. Vocês não estão zangados, pois não? No livro está a vossa fotografia, sim ou não? Amém. Se alguém está zangado, eu quero pedir perdão agora, irmão. Sim, não entenderam, pois não? Bom, estou quase que a chegar ao final. Para finalizar, aí a palavra de contentamento nas tuas mãos. Oxalá, meu amado irmão, que me estás a ouvir, e eu mesmo, que naquele dia da nossa partida, aleluia, o Espírito Santo do Senhor venha sobre a vida nossa. Aleluia. E console o nosso coração. Sim, amém. E nos dê uma valentia tal. Por isso é que não nos convém deixar o Senhor. Olha para mim. Não nos convém deixar o Senhor. Amém? Não nos convém. Porque o Espírito Santo afasta-se de nós, se nós deixarmos o Senhor. Amém? E por isso não nos convém. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, assim para terminar, vamos lá ser mais rápidos um bocadinho, não é? Glória a Deus. Quanto para a glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. 1 de Pedro. Estou quase que a chegar lá, no capítulo 2, versículo 21, o que é que diz? 2:21 diz assim, nota bem, querido irmão, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas. Sigais as suas pisadas é a sua doutrina, irmãos. Não é o irmão andar por onde Jesus andou. O irmão não vai andar por Rio Jordão, não. Não vai seguir essas pisadas. Mas o irmão pode seguir a sua doutrina, está bem? Aquilo que Jesus mandou fazer, o irmão pode seguir. Sim ou não? Entendeu agora? Glória a Deus! Então, todos que me ouvem, de longe e de perto, podem seguir a sua doutrina. Amém? Como aqui diz a palavra de Deus, no versículo 21. O qual, quando injuriava ou não injuriava, cuidado, mas a sua doutrina é dura. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava àquele. Irmão, essas características são o maior testemunho do cristianismo, de um cristianismo puro e real. Quando nos chamam malfeitores, quando nos podem injuriar, quando nos podem maltratar, aleluia, nós não condenamos ninguém. Não condenamos ninguém. Ao não condenar, nós devemos estar preparados. Louvado seja o nome de Jesus. Pode dizer amém? Amém. Levando Ele mesmo em si os nossos pecados sobre o madeiro daquela cruz, para que, mortos para os pecados, pudesse viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos quê? Sarados. Fomos sarados. Amém? Estou quase para terminar. Amém? E Hebreus 5 no versículo 9. Hebreus 5 versículo 9. Hebreus 5, para trás um bocadinho. E versículo 9. Versículo 8, perdão. Amém? Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Irmão querido, minha irmã, que tu não percas esta fé na tua vida. Que tu não percas. Amém. Porque tentação não te vai faltar. Não te vai faltar. Nem a ti nem a mim. Provação, tentação, não nos vai faltar. Porque o inimigo está solto. E dizia uma pessoa para mim, pessoa incrédula, não é? Porque é que Deus não prende esse diabo? Ainda não chegou a hora. Então quando chegar a hora, aí está. Quando chegar a hora, eu já não estou cá. Eu já não estarei cá. Porque o Senhor vai vir buscar antes dessa hora. Amém? Mas, meu querido irmão, é bom conhecer a palavra de Deus. E depois diz assim a Sagrada Escritura. Amém? No versículo 8, não é verdade? Aleluia, 8.
Aleluia, glória a Deus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Submeteu-se. Entregou-se a todo o escárnio, a toda a crueldade do ser humano instigado pelo diabo, claro, evidentemente. Aprendeu. O irmão tem aprendido alguma coisa do cristianismo ou não? Amém. Sim ou não? Amém. Oxalá que o irmão tenha aprendido. Oxalá que o irmão tenha aprendido duas coisas. Pelo nosso ministério, há que irmãos tenham aprendido. E o grande crescimento que os irmãos tiveram, eu conheço. Eu conheço e sei por quem falo, não é verdade? E outros não estão aqui, coitados, já foram embora para outros lados. Amém? E o segundo é dirigido pelo Espírito Santo. Não importa onde o irmão esteja, onde o irmão vai, onde o irmão habite na face da terra. O Espírito do Senhor estará consigo. Amém. Para o guiar, para o proteger, para o guardar de todo o perigo e assim sucessivamente. E para que realmente tu e eu podamos dar testemunho de Cristo. É a coisa mais linda que pode haver. Irmãos, quando eu cheguei à África em 2016, visitar lá os irmãos, eu senti uma alegria tão profunda e tão profunda que eu parece que arrebentava. Eu parece que arrebentava com tanta alegria. Porque a glória de Deus era tanta, aleluia, tanta que cercava-nos a nós. Não sei se outros irmãos se aperceberam, eu me apercebi. E o gozo era tanto e tanto. Isto é um corpo humano, irmãos. Caso que não tínhamos fortaleza para nos poder, aleluia, suportar com tanto gozo, alegria, que corria como rios de água viva por todos. Quando eu estava no altar a pregar, nunca me esquece, eu vi um arco-íris assim, ali eu digo, Senhor, o que é isto? Tanta coisa, tu estás revelando. E o Senhor me disse, a minha igreja, meu servo, Emmanuel, vai ser assim, do norte ao sul. Eu pensava que estava no norte, estava, mas o sul eu não conhecia. O sul eu não conhecia, para onde ficava o sul? Do sul já tínhamos vindo avião para cima. Então o sul ficava para baixo. E agora se tem levantado irmãos dessas cidades do sul, que é o Xaxai, não é, Tony? E o marido de uma dessa irmã, não sei porque que aconteceu lá, morreu subitamente e ficou ela a tomar conta do ministério. Que ela está aí na lista que eu ponho lá, da igreja do Xaxai, a irmã, não me lembro agora o nome, fugiu-me o nome agora dela. Mas ela, se ela me está a ouvir agora esta mensagem, que Deus possa consolar o coração dela. Ela é viúva, tem filhos, não tem emprego, vive parece que de umas coisitas que cultiva no campo. Vocês já podem imaginar, não é? Amém. É uma situação crítica, por isso eu dava um pontapé dela e sempre que digo ao Antônio, quando manda-se falar uma oferta, manda para a viúva. Senhor Antônio, manda para a viúva. Que Deus abençoe os irmãos nesta Páscoa e vocês e as vossas famílias tenham uma Páscoa muito feliz e uma Páscoa alegre. E quarta-feira, não se esqueçam que hoje começa a campanha, a 21 campanha. Amém? Está naquela folha ali. Amém? Glória a Deus para que o irmão consiga